Jesus, amigo bendito, companheiro nosso, nesta jornada de grandes aprendizados. Pedimos ao Senhor discernimento, pedimos ao Senhor uma mente mais aberta, para que possamos apreender tudo o que será dito hoje. Pedimos ao Senhor bênçãos para palestrante. Pedimos ao Senhor a sua companhia entre nós. Queremos, Jesus, aprender. E neste ambiente muito familiar, muito alegre que é o nosso, mais do que nunca, colocar em nossos corações a certeza da justiça divina e desta vida espiritual que temos. Por isso, Jesus, auxilia-nos para que possamos, mesmo dentro do nosso tamanho evolutivo, compreender as leis divinas. Que hoje seja uma noite maravilhosa e que o Senhor esteja sempre conosco. Assim seja. Boa noite, o som tá dando para todo mundo ouvir? Tá? Beleza. Meu nome é Paula, hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto, né, chamado emancipação, tá? Para a gente contextualizar esse tema, eu acho importante a gente trazer um pouquinho do que já foi dito em outros momentos, em outras palestras, para que a gente possa construir um pensamento a partir do tema, tá? Então, eu queria que todo mundo lembrasse, né, aqui, que já foi dito algumas vezes, nós todos somos espíritos, certo? Estamos encarnados nesse momento, mas nós nunca deixamos de ser espírito por estarmos encarnados, né? Então, quando a gente está no plano espiritual, fazendo o nosso planejamento, vivenciando as situações que a gente precisa, se capacitando, pensando na nossa reencarnação, né? A gente aprende a viver no plano espiritual, certo? Nós somos espíritos, os quais vivemos no plano espiritual, mas sempre em comunicação com o plano material, porque não são duas coisas completamente dicotômicas, separadas, né? Então, a gente está sempre nessa inter-relação. Então, a gente planeja reencarnar, a gente planeja o nosso corpinho, a gente planeja quem a gente vai ser, né? Então, a gente vem, nasce, ou melhor, reencarna, né? E aí a gente recebe esse corpo. Esse corpo, ele não é só o nosso corpo, assim como ele abriga também, né, o nosso espírito. O espírito não deixou de ser quem ele era, certo? Ele continua sendo o mesmo espírito que ele estava no plano espiritual, antes de reencarnar. Então, a gente vem e recebe, eu costumo dizer, essa carapaça, essa caixinha, né? A qual a gente tem que ficar aqui dentro para aprender e interagir, né, com o plano material e oportunizar o que a gente tiver de aprendizado. Então, assim, a gente precisa de ter o corpo físico, material, para a gente estar aqui interagindo? Precisa. Mas a gente também não pode esquecer que, mesmo tendo o corpo físico, né, a gente ainda tem a nossa questão de sermos espíritos, tá? Então, o nosso espírito está dentro dessa caixinha e ele está vivenciando junto com a gente, né? Ou está sendo a gente, porque não são duas pessoas, é uma coisa só, vivenciando toda essa interação, todo esse aprendizado, tudo que a gente veio fazer aqui, né? E aí, esse espírito, ele não tem as mesmas necessidades que nós temos enquanto carne, enquanto matéria, tá? Todo mundo sabe que o ser humano precisa dormir, descansar, ter o seu momento de repouso, né, pelas necessidades físicas e fisiológicas que a gente tem. A nossa matéria não consegue se manter sem dormir. Embora em alguns momentos, né, a gente até extrapole e fique sem dormir mais do que deveria, dorme menos do que deveria, né? Mas ainda assim a gente sabe que dormir, descansar, o repouso é necessário na matéria, tá?
E o espírito? O espírito não precisa dormir. O espírito não precisa se manter paradinho, inerte ou enquanto a gente está dormindo, tá? Então, o assunto que a gente vai trazer hoje é o assunto da emancipação. O que seria essa emancipação, tá? De uma forma bem simples, de uma forma bem direta, a emancipação seria a libertação ou liberação, tá? Desse espírito enquanto a gente dorme, certo? Então, todo mundo tem o hábito, né, de, à noite, quem não trabalha à noite, né, Andressa, igual a gente, tem o hábito de dormir durante a noite. Então, geralmente a pessoa deita, né, vai descansar, e aí é aquele repouso em que ela precisa para o seu restabelecimento físico, certo? O corpo que a gente poderia dizer, né, o nosso espírito não tem essa necessidade de descansar, não tem essa necessidade de dormir, na verdade, né? Então a gente sabe que no momento em que a gente deita para dormir, ocorre um processo de liberação, um processo de desligamento ou distanciamento, tá? Do nosso corpo material para o nosso espírito. E aí, para onde esse nosso espírito vai? O que ele vai fazer? Ou o que acontece, tá? Para que a gente tenha esse processo. É um processo que é necessário que ele aconteça, porque o espírito já sabe, né? Desde quando a gente teve a vivência no plano espiritual, de que a gente não precisa dormir enquanto espírito, né? Não precisamos dormir, não precisamos comer, não precisamos tomar banho, não precisamos de uma série de coisas que quando a gente vem para o plano espiritual, ou plano material, desculpa, a gente tem a necessidade, né, pela matéria. Então, ainda que alguns irmãos, né, tenham essa necessidade pós-desencarne, mas é um período em que eles precisam passar por essas situações em que ainda precisam, né, de manipulação fluídica para atender essas necessidades, mas enquanto espíritos já conscientes, nós sabemos que não há extrema necessidade de que a gente se alimente, nem descanse, nem tome banho, nem beba água, tá? Então, a nossa tendência é o corpo material se deita, vai repousar, vai descansar, porque a gente precisa disso na matéria, e o nosso corpo, o nosso espírito se desprende, né, dessa matéria. Ele se desprende, mas ele não se desprende totalmente, certo? Porque a gente precisa ter um vínculo entre o corpo e o espírito, certo? Então, como a gente costuma dizer, a gente não pode simplesmente deixar o nosso corpinho sair para dar uma volta e, de repente, retornar e ele tá lá sozinho, tá? Então, a gente tem uma coisinha que a gente chama o fio de prata, tá? O que seria esse fio de prata? Ou tem algumas pessoas até que usam outros termos, tem gente que fala cordão de prata ou outros nomes parecidos, mas ele nada mais é que uma conexão, tá? Que se mantém entre essa ligação do corpo material com o nosso espírito. Então, fomos dormir, o nosso corpinho material foi descansar, e o nosso corpinho espiritual, o nosso espírito foi para o plano espiritual, certo? E aí, através dessa ligação, a gente continua tendo a proximidade, né? Então, não é um desligamento por completo. O nosso espírito não se desprende totalmente da matéria para ir para o plano espiritual. Mas por que a gente precisa ir para o plano espiritual? Por que o espírito não descansa? Por que ele não pode ficar junto com o nosso corpo material? Na verdade, a gente sabe que o espírito ele tem uma série de tarefas ou uma série de necessidades as quais a matéria, né, ou o nosso corpinho físico o limitam, né? Então, quando a gente tem esse desprendimento pela emancipação, que é esse processo em que a gente faz a libertação do nosso espírito, é a oportunidade que o nosso espírito tem de se deslocar e entrar em contato, tanto com uma série de espíritos que ele há necessidade de resolver algumas questões, ou de aprendizado, ou de conversar, ou viajar. Há a possibilidade dele se deslocar tanto para tempos atrás, quanto um pouquinho à frente, resolver algumas questões, ou se engajar em alguns trabalhos aos quais a gente tem necessidade que ele faça, tá? Porque se ele permanecesse totalmente na matéria, ele não conseguiria, né, atender todas essas necessidades espirituais às quais a gente vem para cá, tá?
Então, ele se desloca, vai para o plano espiritual, e nesse plano espiritual, ele tem a capacidade de encontrar com amores, fazer visitas, vivenciar várias situações, né? Alguns casos até de desamores, né? Então, assim, é importante que a gente lembre da nossa emancipação como o sonho, né? Muitas vezes as pessoas acordam e falam assim: ah, eu tive um sonho super estranho, eu não lembro direito o que aconteceu, eu não sei de fato como que foi na ordem cronológica, mas eu me lembro de determinados fatos, tá? E aí a gente fica já logo pensando: será que isso é um sonho? Ou será que isso é a manifestação do que ele vivenciou na emancipação, dentro da capacidade dele de compreensão ou de entendimento, tá? Do que ele vivenciou. Então, basicamente, a emancipação é esse momento em que o nosso espírito consegue se desprender da matéria, né? E conseguir ir até o plano espiritual, ao qual ele vai realizar o que houver necessidade ou o que ele precisar fazer, tá? Adriana está com a mão levantada? Pode falar, Adriana. Eu só queria colocar um ponto, até para você poder falar alguma coisa, porque você afirmou categoricamente que o espírito ele não precisa dormir, não precisa descansar. E é verdade, ele não precisa. Mas muitas vezes, principalmente depois que você desencarna, muitas vezes a gente vê o espírito ainda muito moldado às questões materiais. É isso. Você pode só fazer essa... Sim, sim. Isso que a Adriana trouxe é importante da gente relembrar, porque como eu trouxe o espírito, né, se a gente considerar ele na sua essência mesmo, ele não tem essas necessidades. Mas quando a gente desencarna, é um processo como se fosse uma readaptação, né? A gente aqui no plano espiritual, no plano material, tem uma série de necessidades. Então aqui a gente acorda, a gente dorme, a gente come, a gente toma banho, a gente bebe água. Então, quando a gente faz essa passagem pelo desencarne e a gente começa a vivenciar novamente o plano espiritual, né, na sua grande maior parte do tempo, a gente não consegue de imediato suprir ou entender que essas necessidades não são mais úteis ou necessárias no plano espiritual, tá? Então, há um processo, né, que a gente vai fazendo como se fosse uma readaptação, uma nova forma de lidar, né, com o que para a gente aqui era rotineiro e necessário, e a gente começa a entender que não há necessidade desses costumes, né, que nós temos aqui e que eles não precisam continuar existindo. Claro que alguns espíritos têm muita dificuldade ainda, logo depois do desencarne, sentem sim muita fome, sentem sono, sentem cansaço, sentem frio. Então, assim, eles ainda não conseguem compreender, tá, que não há mais necessidade desses componentes. Então, após um período de readaptação, um período de orientação, um período de ressignificação disso tudo, eles conseguem compreender inicialmente de que não há necessidade. E a partir disso, com o conhecimento, com a informação, as coisas se tornam um pouco melhores, né? Então, acho que era basicamente isso. Ficou claro, Adriana? Ou complementar? Beleza. Então, gente, só trazendo de volta para o assunto da emancipação que a gente já estava conversando, é importante a gente lembrar, né? A emancipação, existe a possibilidade, né, de todas as pessoas vivenciarem uma determinada situação enquanto estão emancipadas e não se recordarem de determinadas situações, né? Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: quando há esse deslocamento, né, do espírito e depois o retorno dele para o corpo material, há uma alteração energética muito grande. Então, nós, enquanto espíritos, dizemos assim, né, temos algumas capacidades muito maiores
do que enquanto matéria, né? Então, nem sempre tudo que a gente consegue vivenciar ou ver ou pensar ou solucionar ou ser instruído no plano material, no plano espiritual, a gente consegue trazer isso enquanto encarnados, tá? Então, basicamente, muitas vezes nós vamos dormir, não vamos lembrar de nada, vamos acordar simplesmente com algumas sensações ou com alguns pensamentos, tá? E eles podem ser provenientes do que a gente vivenciou nesse plano espiritual, tá bom? Agora, às vezes a gente acorda lembrando de alguns sonhos ou de algumas coisas, mas a gente nem sempre deve pensar que aquele sonho realmente ele foi verídico ou fidedigno ao pé da letra, tá? Porque algumas vivências nossas terrenas, algumas preocupações, algumas questões as quais nós estivermos vivenciando podem influenciar na forma em que nós vemos determinadas situações, tá? Então, de repente, eu posso dizer que eu vi a Adriana agredindo a Andressa no meu sonho e, na verdade, era uma questão que eu já estava trazendo aqui, enquanto encarnada, e que eu transferi para uma situação a qual nem as duas estavam presentes, mas através do que eu estou vivendo, é capaz de que eu consiga influenciar, tá? A forma de eu enxergar essas questões as quais eu vivi no plano espiritual durante a emancipação. Pode falar, Adriana. É a Jeane que quer falar. Ah, tá. Regiane, pode falar. Tá no mudo. É que a gente já tem algumas perguntas. Na hora que você quiser já começar a responder. Pode, tá? pode já. Pode. Então, tem uma pergunta que foi feita logo no início, que é a questão quando você falando do espírito, se tem como você, pelo menos, né, superficialmente, explicar a diferença de alma para espírito, se tem diferença. Eu acho que eu não saberia responder. Meu apoio pode me ajudar? São terminologias somente usadas para dizer que quando você chama de alma é quando você está encarnado. O católico usa muito a ideia da alma. E o espírito seria a ideia do desencarnado. Só que, a princípio, são só duas denominações, ao meu ver, são só duas denominações para a mesma coisa, né? Que significa o espírito, a essência divina que existe em nós. Mais uma? Pode? Uhum. Então, pergunta seguinte. Quando uma pessoa bebe muito, fica embriagada e perde a consciência, também acontece esse processo de emancipação? Ou o que acontece com esse espírito nesse momento? Na verdade, eu ia até abordar isso um pouquinho mais para frente, mas eu já vou aproveitar a oportunidade, tá? Basicamente, a gente lembra sempre das nossas palestras de sintonia, né? E a afinidade que a gente traz enquanto encarnados, né? Então, a gente, considerando essa pessoa, né? Que bebeu, perdeu a consciência, ela dormiu e ela não se lembra de nada que aconteceu. O processo de emancipação dela vai acontecer da mesma forma, né? Assim como de qualquer outra pessoa. A única diferença que a gente tem é que sempre ao dormir, a gente é afinizado com determinados irmãos espirituais ou com determinadas energias, né? A gente pode ser levado, né? Levado, entre aspas, porque ninguém leva a gente vai até os locais onde a gente está afinizado. Então, a gente pode se aproximar ou se deslocar até locais aos quais a gente esteja afinizado no plano espiritual. Então, provavelmente, essa pessoa que dormiu embriagado, inconsciente, antes de dormir, ela já estava afinizada, né? Ela já estava próxima ou vibrando na mesma energia que irmãos aos quais usam de bebidas alcoólicas ou precisam, né, desse contexto ao qual essa pessoa encarnada estava vivendo, e ele provavelmente pode se deslocar para áreas às quais tenham as mesmas pessoas, né, ou irmãos que estejam vivenciando
essa mesma densidade energética, essa mesma vibração que ele, tá? Então, às vezes você parece ter pesadelos, ou às vezes você parece ter ido a locais, aí você retorna e você fala, nossa, mas eu fui num lugar, às vezes, que parecia ruim, eu não conheço esse lugar, eu nunca fui nesse lugar. Às vezes, a capacidade da nossa energia ou da nossa vibração energética, né? E a afinidade que a gente tem de levar a gente até esses locais. Então, essa pessoa que provavelmente, né, dormiu embriagada, ela teve o processo de emancipação normal. A maior parte das vezes ela tende a não lembrar mesmo, né? Tanto pela amnésia causada pelo álcool, também por uma necessidade, às vezes, espiritual dela nem lembrar o que ela vivenciou, né? Então, o processo acontece da mesma forma, tá? A emancipação acontece da mesma forma e ele pode ou não lembrar de tudo o que aconteceu, mas com certeza ele vai se afinizar por aqueles aos quais ele estava já em sintonia aqui na matéria, tá bom? Tem mais? Tem. Na verdade, tem uma agora que, na verdade, são várias perguntas e nem todas estão muito relacionadas. Então, eu vou fazer ela em partes, né? Apesar de ser uma mesma pessoa. Mas o seu A apoio Adriana está quer falar contemplado. isso, pode falar. Talvez só para complementar um pouquinho mais a sua resposta, a gente precisa lembrar que, às vezes, o encarnado, ele fica tão embriagado que o seu espírito pode não se deslocar. Ele pode continuar um pouco acima do seu corpo físico, adormecido e dormente. Eu não sei qual seria a palavra que a gente usaria. No início, quando você comentou sobre a questão da emancipação, você falou do fio de prata. Aí a pergunta que foi feita é o seguinte: como é esse fio de prata? É algo físico? Na verdade, não é nada físico, né? Teoricamente, não é nada físico. Não há, na verdade, um consenso, tá? Sobre o fio de prata. Há várias possibilidades da forma com que ele funcione, tá? Então, o fio de prata, ele é basicamente um apêndice energético, é o termo que eles utilizam, tá? Algumas abordagens, né, trazem pra gente de que pode ter alguma relação com os chakras, com a região da nuca, mas não é nada físico que você consiga visualizar. Claro que há algumas descrições que no plano espiritual eles consigam perceber, né? Alguns espíritos consigam perceber essa ligação do fio de prata, do corpo material com o espírito, tá? Mas não é algo que a gente se vê tão presente lidando com ele diretamente, materialmente falando, tá? Então, é como se fosse um apêndice energético, é algo que mantém a relação entre corpo e espírito, certo? Nesse momento ao qual a gente faz esse deslocamento entre cada um estar num ambiente, teoricamente, né? Então, é como se a gente precisasse com que ficasse ligada uma bateriazinha, tá? De quem você é o espírito, enquanto o corpo repousa. É como se alguém ficasse alimentando energeticamente, né? Esse corpo material, enquanto o espírito está deslocado, trabalhando ou em alguma outra situação no plano espiritual. Então, é como se fosse um apêndice energético, não é nada que a gente tenha materialmente possibilidade de ver ou alguma coisa do tipo. Eu acho que é isso. A Adriana pode complementar se tiver mais informação. Beleza. Diane, pode perguntar mais. Nesse processo de emancipação, o espírito tem um poder de retornar a tempos passados, a outras reencarnações? Tem. Na verdade, aquilo que a gente sempre costuma trazer, né? São infinitas as possibilidades enquanto estamos emancipados, né? Nós podemos ir desde períodos muito anteriores, né? Como podemos viajar até alguns momentos em que ainda nem aconteceram, né? Então, a gente tem a capacidade de vivenciar, né? Algumas situações as quais a gente já passou, ou até eras em que a gente nem pense mais que a gente teria como acessar isso, desde que seja útil e necessário para aquele espírito passar por aquela situação, né?
ou que tenha a liberação de que ele precise vivenciar determinada experiência ou ver determinada situação para que ele tenha um aprendizado e que consiga continuar com o seu caminho da melhor forma. Então, há sim a possibilidade, geralmente quando emancipados, nós quase sempre, né, temos essa possibilidade de voltar a tempos anteriores, assim como ir para momentos futuros. Nos momentos futuros, na maior parte das vezes, a gente quase sempre não lembra, né, quando a gente retorna ao plano material, porque é algo que não é válido, é como se a gente tivesse querendo pegar uma colinha, né, do que fazer ou de como agir, né, para que desse certo daqui para frente. Então, às vezes, são abertas experiências as quais a gente vivencia, ou do que a gente vê, ou do que a gente recebe como orientação e conversas, sim, pertinentes ao plano, ao tempo anterior ou ao tempo futuro, tá? Então, a gente faz essa vivência sim. Eu não sei se a gente teria como vivenciar ou ver em outras encarnações, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem o nosso véu do esquecimento, né? Então, eu acredito que ele não permita com que a gente vivencie ou experiencie, né, outras encarnações, mas talvez relacionado a essa vida nossa como encarnado, como esse espírito. Adriana, você saberia dizer isso? Paula, quando a gente pensa que o nosso perispírito, ele é o nosso arquivo, né, que eles chamam, que nós temos todo o nosso arquivo das nossas vivências, fica muito fácil a gente compreender a ideia de que na emancipação você tem condição de você, às vezes, angariar informações sobre sua vida e até as vidas passadas. Mas, como você bem falou, o véu do esquecimento, ele é muito importante para nós. Então, nós só teríamos como angariar essas informações se elas fossem extremamente importantes para a nossa vivência, né? Então, a princípio, eu diria para você que o véu do esquecimento, ele nos limita bastante neste caso, mas não é impossível, porque se nós tivermos necessidade de sabermos determinadas especificidades, até para o nosso avanço, enquanto a existência é presente, a gente pode acessar até com auxílio. Beleza, obrigada. Giane, quer continuar? Você que sabe, palestrante você. Pode você fazer mais uma, pode. Então vamos lá. Tem uma pergunta, que acontece? A pessoa colocou na hora que você comentou alguma coisa, né? Então, e aí acabou que eu vou tentar, eu acho que deve ser isso, mas aí se você perceber que não é que ela colocou assim, essa readaptação do espírito é porque fiquei ligada à matéria? Então foi o momento que você estava falando de readaptação, a questão da emancipação. Tá, beleza. Na verdade, essa readaptação é realmente porque a gente está ligado à matéria atualmente e com o desencarne a tendência é que a gente vá fazendo o desligamento da matéria, né? Então, como a gente está ligado a tudo isso aqui, como a gente está ligado aos nossos amores, às nossas propriedades, aos nossos bens materiais, às nossas vivências, a gente ainda está ligado a tudo isso. Então, não é porque a gente desencarnou que a gente vai acordar livre de tudo isso e ótimo só no plano espiritual. Então, é um processo que vai acontecendo dessa readaptação, né? A gente vai começando a se desligar da matéria, começando a ver que tudo isso vai ficar e que a gente não precisa desses itens ou não precisa dessas coisas para continuar no plano espiritual, tá? Então, é uma readaptação que vai acontecendo de forma gradual, né, por um desligamento ou desprendimento do que a gente vive aqui na matéria. Claro que quanto mais você ligado ou afinizado ou precisando ainda, né, dos fluidos da matéria, mais difícil isso vai se tornar. Então, se você não consegue se desprender às vezes de um amor, então isso torna para você
muito mais difícil de se desprender da matéria, ou se você tem muito apego financeiro, ou se você pensa na sua casa que você deixou. Então, assim, são questões as quais cada um vai lidando, né, no seu tempo e da sua forma. Então, à medida com que vai acontecendo o desprendimento ou desligamento, eu acho que seria esse termo, das relações que a gente cria com a matéria, tudo isso vai se tornando um pouco mais fácil de lidar e menos necessário, né? Então, é uma readaptação mesmo. Acho que é isso, Jane. Aí você quer continuar um pouquinho, aí depois eu volto a fazer as perguntas? Pode ser, então. Então, gente, só aproveitando a oportunidade, por que a gente precisa, né, dessa comunicação ou dessa convivência, né, enquanto emancipados, né? Na emancipação, a gente tem a oportunidade de entrar em contato com diversos espíritos, assim como diversas pessoas que possam também estar encarnadas. Então, vamos supor que eu possa ir dormir, em emancipação eu consiga visitar, por exemplo, esse Lete, alguém que eu esteja com saudade, eu possa vivenciar um contato diretamente com ela enquanto dormindo. Então, na emancipação, a gente tem a possibilidade de entrar em contato com espíritos, desde mais superiores, os quais conseguem nos auxiliar, nos orientar, nos trazer questões importantes, né, que vão nos auxiliar enquanto encarnados, assim como a gente também tem algumas, não diria nem pendências, ou algumas questões as quais a gente precisa ainda trabalhar, né? Então, a gente precisa, né, da emancipação, que ela aconteça, né, de uma forma, digamos assim, como se fosse a oportunidade que a gente tem de vivenciar o plano espiritual de uma forma mais ativa. Não que nós, encarnados durante a vigília, não teremos possibilidade de entrar em contato com o plano espiritual ou com os irmãos espirituais, mas que quando emancipados, isso se torna muito mais fácil, né? Porque a gente está desprendido do que deixa a gente preso aqui. Então, a gente se desprende da matéria e consegue vivenciar outras oportunidades. E um ponto muito importante é o crescimento moral a partir dessa vivência. Por quê? Pela convivência entre os espíritos, entre irmãos, né, que possam nos orientar da melhor forma, a gente tende, assim como a gente tem a oportunidade de se disponibilizar ao trabalho, né? Então, muitas vezes a gente vai descansar e em emancipação nós vamos a um determinado local ajudar alguns irmãos aos quais estejam precisando de auxílio, ou a gente pode pensar em resolver algum trabalho ao qual a gente aqui encarnado nem lembra ou nem quer trazer isso à tona, né? Então, às vezes, a gente coloca as máscaras do nosso dia a dia, joga a poeira por debaixo do tapete, mas enquanto emancipados, nós temos a oportunidade, né, de entrar em contato com irmãos aos quais nós tivemos algumas desavenças, irmãos aos quais nós ainda não temos uma relação amigável ou que ainda temos relações de obsessão. Então, durante o momento de emancipação, é quando a gente consegue trabalhar espiritualmente, né? E consegue também aprender. E ainda, uma coisa bem importante com essa relação, com esse convívio entre e irmãos só do plano espiritual desencarnados, essa convivência faz com que eles tenham coragem ou vontade, né, para o reencarne, porque eles permitem uma comunicação muito mais próxima com a gente. Então, é como se a gente fizesse um intercâmbio, né? A gente sai do plano material, entra em contato com eles no plano espiritual, conversa, divide as experiências, e eles vão vendo que eles podem ou precisam reencarnar, né? E que eles têm condições, assim como a gente, de vivenciar o que a gente estiver passando num determinado momento. Então, além do comportamento, além da necessidade que a gente já teria do trabalho, né, é uma oportunidade de um crescimento moral, porque é o qual a gente vai vivenciar essa troca, né,
que é uma troca, é uma oportunização, tanto de aprendizado quanto de auxílio, né, e de orientação que a gente pode estar vivenciando. Então, é importante a gente lembrar, né, tem algumas passagens que dizem até que a possibilidade que a gente tem de viver a emancipação é a possibilidade de auxílio a esses irmãos que precisam e querem reencarnar, e a nossa possibilidade de vivenciar os nossos amigos, né? Ou vivenciar os nossos superiores ou orientadores, aos quais a gente diretamente não conseguiria ter contato aqui enquanto matéria, por conta de um padrão vibracional, por conta de uma questão energética mesmo, tá? Então, acho que o que eu tinha mais de informação. Pode falar, Giane. Não, tem uma pergunta aqui. Pode fazer? Pode. Bebês emancipam? Se sim, é na forma de bebê ou de adulto? E o que ele faz lá? Então, na verdade, a gente tem que lembrar que, enquanto espírito, nós somos a mesma coisa, né, do que somos na matéria, teoricamente. Então, os bebês, sim, eles emancipam, claro. Eles também têm a mesma possibilidade de vivência, claro que dependendo do que eles puderem fazer, respeitando o desenvolvimento que eles já têm espiritual. Eles não vão ser destinados diretamente a um trabalho ou outro que exija algum desenvolvimento maior ou alguma cognição um pouco maior, tá? Mas eles, lembrando que o bebê, ele já foi um outro espírito, ele já teve outro espírito, não, ele já teve uma outra vida, né? Então, ele já porta uma série de conhecimentos, uma série de informações aos quais ele consegue aproveitá-las, né? Então, a gente não vem cru, né? Então, como a gente tem sempre na nossa bagagenzinha alguma coisa que a gente já traz, os bebês também funcionam da mesma forma. Eles emancipam também, eu acredito que de uma forma um pouco menos direta, como a gente, né? Mas a gente tem que considerar que eles também têm essa bagagenzinha que eles trouxeram, né? Então, eles têm capacidade de orientação, têm capacidade têm capacidade de ser orientado. Então, seria basicamente isso. A Adriana quer complementar? Em algumas situações, o perispírito de alguns espíritos que reencarnam, eles podem ainda, no formato de neném, o perispírito ainda não está bem... Peraí, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Em algumas situações, o perispírito daquele neném não está no formato de neném ainda. Então, ele está menor, né? Ele está como uma criança, mas ele não está com o formato ainda de neném. Lógico que depende do espírito que está reencarnando. Então, muitas vezes, na hora que ele emancipa-se, ele está com um perispírito, por exemplo, no formato de uma criança. Então, também existem esses casos. Beleza. Giane quer perguntar? A pessoa que perguntou, então, ela reperguntou aqui. Então, quer dizer que... Cadê? Então, ele quer dizer que ele pode emancipar como adulto, dependendo do caso, ou bebê. Dependendo do espírito, dependendo daquele que está reencarnado, dependendo do seu grau evolutivo, sim. O que ela perguntou? A internet falhou. Não, é porque a pessoa só queria confirmar. Disse que ele poderia, em alguns casos, ele emancipar como um adulto, ou muitas vezes ainda sim. a forma como ele está. A próxima é a Claudine, ela quer fazer uma pergunta. Claudine, pode falar, Claudine. Boa noite, Paula. Boa noite. Paula, eu vou ver se até me lembro direito da pergunta, porque é uma coisa lá de trás. Olha só, você no momento disse, e eu também entendo assim, o nosso corpo, na verdade, ele é tipo uma prisão para o nosso espírito, certo? Exatamente.
eu posso, então, entender que a nossa emancipação, na verdade, então, ela é uma dádiva que Deus nos deu para que a gente possa se libertar um pouco desse peso todo que é essa massa corpórea. Então, dependendo do nosso grau que nós estamos, no momento que nós estamos vivendo, eu tenho vários caminhos que eu posso seguir. Ou se eu não estiver num momento muito bom, estiver em momentos de vícios, provavelmente eu vou de encontro a isso daí. Se eu estou num momento melhor, eu vou para outro local. Por outro lado também, também quando, botando um lado bom agora, se eu estou atravessando um momento na minha vida onde muitas vezes eu não consigo resolver determinadas situações, uma preocupação, e eu pego e me coloco à disposição, sabendo que eu me encontro com os espíritos à noite que também estão à disposição para me ajudar. Então, se eu sento na minha cama à noite, me coloco à disposição, peço a Deus que me ajude a resolver uma determinada dificuldade, então, provavelmente é através desse desmembramento, dessa emancipação, que eu vou receber esses conselhos. Claro, toda a orientação. Claro que na hora que... Aí a gente fala, poxa, mas na hora que eu acordo eu não vou me lembrar deles. Então, você disse aí agorinha mesmo, no momento oportuno, né? Quando realmente a coisa vier, o conselho realmente vai fluir naquele momento adequado. Foi isso que você mais ou menos comentou. Posso entender assim? Isso, na verdade é exatamente isso, Claudine. A gente ficaria um pouco frustrado pensando no seguinte, de que adianta eu ir emancipar, receber um monte de orientação ou receber um monte de auxílio e quando eu retorno eu não lembro de nada, né? Na verdade, não é que você não lembra de nada. O que ficou de aproveitamento ou o que ficou de importante está em você. E isso vai vir quando for oportuno, né? Não é que você precisa ter uma ordem cronológica exatamente de como as coisas vão acontecer ou de como elas vão se resolver ou algo do tipo. Você conseguiu ter a informação, conseguiu ter o auxílio, conseguiu vivenciar aquela situação e quando você retorna para o plano material, a sensação que você tem é de que nada aconteceu, você não lembra, né? Mas está em você, né? Porque o espírito, na sua essência, ele conseguiu enxergar da forma qual ele precisava naquele momento. A gente, por uma alteração, né? Para a gente caber nesse corpinho, a gente não consegue manter tudo aquilo que aquele perispírito está trazendo e acoplar na gente. Então, não são todas as informações ou quase nenhuma da parte das informações mais importantes, elas vão chegar de forma na íntegra para a gente como a gente gostaria, né? Mas no momento oportuno, aquela informação ou aquele aprendizado do que você teve na vivência, na sua emancipação, ele vai vir. Em algum momento você vai falar assim, nossa, mas eu pensei nisso, da onde que isso saiu? Isso às vezes foi uma orientação ou algo que você já vivenciou na sua emancipação e que você nem sabe de onde veio ou como aconteceu, mas que está em você, né? Então, assim, quando um momento de oportunização ou de que necessariamente ele precise aparecer, e aí isso vem à tona, tá? Ficou claro, Claudine? Sim, então daí vem a importância da gente sempre orar antes de dormir, porque muitas vezes quando a gente acorda, a gente dorme preocupado e quando acorda você fala, gente do céu, já sei o que eu vou fazer. Né? Exatamente. Então, esse ponto é essencial. Eu ia estar trazendo ele também, mas já que você trouxe, maravilhoso. A importância da gente, né? Mesmo que a gente tenha um dia corrido, cabeça quente, se desentendeu com alguém, não tá legal, sempre antes da gente dormir, né? Antes da gente se deitar, o ideal é que a gente tente se harmonizar pelo menos um pouquinho, né? Que a gente consiga fazer uma boa oração e que a gente lembre sempre do orar e vigiar, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte para que a gente consiga, antes de deitar, antes de preparar esse corpo, esse espírito, né, para ele poder sofrer o processo de emancipação, ele precisa estar com a capacidade, né, ou a possibilidade de se conectar a quem vai auxiliar, né? Então, assim, se você foi dormir sem rezar, sem fazer a sua oração, sem fazer a sua vigília dos seus pensamentos, né? Então, o ideal é sempre que você consiga
pelo menos se equilibrar, mesmo que não esteja 100%, ou que você esteja preocupado com alguma coisa, mas o ideal é sempre que a gente consiga encontrar um meio termo, né? Fazer a nossa oração, e isso facilita muito que na emancipação a gente consiga ter contato, né, com irmãos ou com pessoas que estejam dispostos a vibrar mais ou menos na mesma sintonia que você estava procurando antes de dormir, né? Então, se você, é o que você falou, se você procura vivenciar coisas que são, né, não muito legais, teoricamente, a tendência é que você nem consiga ter, às vezes, o auxílio que você estava procurando, exatamente porque você não teve a capacidade de se colocar à disposição, ou aberto, ou a fim, né, de que você fosse resolver aquilo que estava na sua cabeça ou preocupado, tá? Eu acho que é basicamente isso. Obrigada, Claudine. Giane, pode perguntar. Até de certa forma relacionada com a questão do sono, então a pessoa perguntou o seguinte: se teria como você explicar do ponto de vista espiritual o que seria a paralisia do sono, que é aquela sensação de quando a pessoa acorda dela não conseguir se mover? Eu não saberia responder, não. Adriana, você pode me ajudar? São várias causas que podem provocar essa paralisia. Mas, na maioria das vezes, essa paralisia é em razão de o acoplamento do espírito na matéria ainda não está perfeito. Então, no momento em que o espírito está retornando, apesar dele nunca ter se desligado do corpo físico, no momento em que ele está se acoplando ao seu corpo, vários pontos, vários centros de energia precisam também estar sendo acoplados, mesmo que seja quase que imediatamente. Só que quando você chega, às vezes por um susto, às vezes não foi nem um susto, mas uma circunstância qualquer que você chegou, acordou, mas a sua conexão ainda não está perfeita, você pode sentir esse tipo de paralisia, esse tipo de cãibra, né, que parece que nada funciona assim no corpo físico. Se a pessoa ela ficar um pouco serena, se ela fechar os olhos, se ela fizer uma oração, por exemplo, ela dá tempo para que todos os processos eles sejam reconectados e ela vai ficar bem. Isso é uma resposta, né? E rapidinho, é importante lembrar que nem sempre as pessoas precisam estar dormindo mesmo para que elas tenham a capacidade de emancipar, tá? Qualquer possibilidade que as pessoas tenham de diminuir um pouquinho, como que eu posso dizer, entrar em torpor, né, que a gente poderia dizer, e se desligar um pouquinho da matéria, ela já tem a capacidade de emancipar. Então, tem pessoas que dizem, mas eu estou deitada, nem dormi, estou com o olho fechado e já estou vendo vários lugares, várias pessoas, várias situações. Então, essa capacidade que você já tem da emancipação com a diminuição discreta de uma consciência, né, da matéria. Então, de um desligamento não precisa ser o completo sono, né? O sono é a condição que a gente considera, né, mais frequente ou mais ideal. Mas as possibilidades de que você esteja simplesmente deitado ou com os olhos fechados ou numa situação um pouquinho mais de desconexão com a matéria, há a possibilidade de que você faça também esse processo da emancipação. Pode perguntar, Diane. Só antes de eu fazer uma pergunta, nesses casos, quando você está acordado e acontece isso, que muitas vezes, ao invés de emancipação, a gente chama de desdobramento, né? Isso, na verdade tem uma diferençazinha, né? Porque o desdobramento, ele pode acontecer, geralmente, ele acontece, né, de forma consciente, ao qual a pessoa está ativa, ligada na matéria e tem as sensações da matéria ainda, e ele consegue se desdobrar, né? O espírito consegue se desconectar momentaneamente e ir até o plano espiritual ou se empenhar em algum determinado trabalho. É até a forma a qual a gente utiliza para fazer uma série de trabalhos voltado para a espiritualidade, né? Mas a gente pode ter a questão consciente ou inconsciente. Algumas pessoas acordadas conseguem fazer o desdobramento,
fazer, que seria esse desprendimento novamente espiritual da matéria, e até o determinado trabalho retornar e se recordarem ou não do que elas vivenciaram ou do que elas viram, tá? Então a gente tem a possibilidade do desdobramento ser consciente ou dele ser inconsciente. A principal diferença entre ele e a emancipação é que geralmente a pessoa está acordada e ativa, vivenciando tudo normalmente no plano material, tendo as sensações do plano material. Ela continua escutando, ela não precisa estar completamente desligada, assim como é quando a gente está dormindo, né? Então ela pode estar sentada numa cadeira, de olho fechado, ou de olho aberto, ou ela está ouvindo e ela consegue, através, né, de uma disciplina, e conseguir fazer esse desprendimento e se deslocar novamente o espírito da matéria. Pode continuar. A pergunta é o seguinte, o nosso espírito, ele pode adoecer durante a emancipação? Algumas pessoas, né, trazem essa questão como uma possibilidade, porque um exemplo bem simples que a gente pode trazer é o seguinte: a gente pode considerar o nosso corpo como sendo um poste, certo? E aí a gente tem um fiozinho que conecta, né, a um balão, certo? E aí esse balãozinho é o nosso espírito e o poste é a gente, né? Então, quando esse balão sacode, o efeito dele estar amarrado ao poste faz com que o poste sofra as interferências do balão, certo? Então, isso quer dizer que quando a gente está no plano espiritual, se a gente vivenciar determinadas situações com um gasto energético muito grande, com algumas situações as quais a gente se coloca em situações difíceis enquanto espíritos, isso vai refletir, sim, na gente na matéria, tá? Então, a possibilidade da gente na emancipação adoecer? Há a possibilidade de a gente adoecer, dependendo, né, do que a gente se propor, ou dependendo do que a gente se afinizar, ou do que a gente for realizar. Então, a gente precisa lembrar sempre que a relação, né, do espírito com a matéria é muito, muito, muito próxima, né? A gente tem um fiozinho que mantém isso bem unido, né? E tanto quanto a gente faz na matéria acarreta no espírito, e tanto que a gente faz no espírito acarreta na matéria. Então, é basicamente por aí. Então, há a possibilidade de a gente, sim, adoecer espiritualmente e transferir isso para a matéria e vice-versa, tá? Então, dependendo do que a gente se propor, do que a gente se afinizar, do que a gente vivenciar, né, durante a emancipação, há a possibilidade, sim, do adoecimento. Antes de eu colocar a próxima, eu só queria fazer uma observação sobre o que você acabou de falar, porque foi perguntado sobre a capacidade de nós adoecermos, né? Mas a gente também pode parar para pensar que a gente pode se curar. Sim, exatamente. Da mesma forma que a gente pode usar isso para um lado, a gente pode usar para o outro, né? Então, se a gente tiver doente, precisando de auxílio, nada melhor do que a gente também receber esse auxílio ou essa cura na emancipação, né? Então, a gente está aberto tanto para uma possibilidade quanto para outra. Então, é saber que essa emancipação vai oportunizar a gente a ter diversas experiências ou diversas orientações aos quais podem ser boas, né, ou não tão boas, tá? Pode falar, Adriana. Eu só queria colocar um ponto para que muitas pessoas, muitos de nós não nos temamos dormir e chegar no plano espiritual e adoecer. Mesmo quando a gente gripa, porque tomou uma chuvarada, tomou aquele vento forte e acabou gripando, mesmo quando isso acontece, que parece para nós que nós adoecemos por causa de um evento, normalmente a gente vai gripar porque o nosso organismo ele já está um pouco debilitado. Então, só para ficar claro, não é que a gente vai dormir, chegar lá, fazer uma besteira, vai adoecer. Todo o processo para adoecimento e até para cura, gente, nós precisamos de um tempo. A gente precisa de fazer coisas erradas, reiteradas, para que a gente possa acabar adoecendo, para que a gente possa até acabar nos curando.
Então, quando nós chegamos no plano espiritual e acabamos tendo comportamentos equivocados a ponto de mazelarmos o nosso perispírito, para isso nós precisamos, primeiro, levar um tempo, fazer isso reiteradas vezes, porque senão ninguém dorme mais, Paula. Não, foi bom então você ter colocado, senão hoje todo mundo ia estar com insônia, né? Então, tem que lembrar que, na verdade, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? São processos e elas vão acontecendo diversas vezes até que a gente tenha uma resposta disso tudo, né? Então, não é da noite para o dia, não é que você foi dormir e, às vezes, a sua doença física e tem alguma relação com a espiritualidade, não tem nada a ver, às vezes, com a sua emancipação. Então, fiquem tranquilos, podem dormir, vocês precisam dormir. Pode falar, Giane. Tem uma pergunta que eu vou fazer, eu vou acabar como são parecidas, né? Eu vou fazer as duas juntas. Você já falou sobre isso, mas como vieram depois de que você tinha comentado, então só para que você possa esclarecer um pouco mais. O sonho físico, então, é apenas uma atividade cerebral, sem qualquer relação com a atividade do espírito durante a emancipação? Pode ser só coisa da nossa mente, que a nossa mente cria? Na verdade, existe a possibilidade seguinte, não que tudo que a gente sonhe é tudo que a gente vivenciou na emancipação, tá? A gente tem as nossas atividades diárias, a gente tem as nossas preocupações, as nossas vivências, né? E elas ficam ali na nossa cabeça, né? A gente não tem como simplesmente deletar e dormir e elas sumirem, né? Então, essas informações as quais a gente vivenciou, as quais estão nos angustiando, elas também podem estar presentes, né? E elas podem até alterar as nossas vivências da emancipação a partir daquilo que a gente está preocupado ou daquilo que a gente está focado, né? Então, é como se a gente tivesse, antes da emancipação, a possibilidade de precisar organizar, né? Ou esvaziar, né, esse pensamento que a gente teve ou essa construção que a gente trouxe do nosso dia a dia, tá? Ela pode ter relação ou não com a emancipação. Ela pode ter relação no aspecto ao qual ela influencia na emancipação a nossa forma de vivenciar ou a nossa forma de enxergar o que o espírito vivenciou, teoricamente, né? Ou a gente simplesmente pode pegar tudo isso que a gente vivenciou durante o dia e como uma forma de uma tentativa de escape da nossa própria consciência, né? Da gente tentar trabalhar aquelas informações e elas são realmente sonho. Às vezes elas trazem como um aspecto mesmo psicológico. A psicanálise traz bastante isso também, tem algumas questões que Freud traz também, que são voltadas ao sonho, simplesmente sonho e não relacionado à emancipação. O sonho por si só, ele também pode existir, né? Mas como uma possibilidade de vivência daquilo que estava do seu dia, dos restos do seu dia, da sua semana, ou das preocupações que você pode trazer, não tendo relação com a emancipação. Existe sim a possibilidade de ser uma atividade cerebral como reprocessamento de informação. Existe também. Aí tem essa pergunta agora, que na verdade você acabou respondendo, mas só para eu fazer a pergunta. Então, o que chamamos de pesadelo, que nos leva a acordar de forma brusca, pode ter a ver com sonho físico, mas também pode ter a ver com o espírito emancipação. Sim, na verdade a gente tem as duas possibilidades, porque quando a gente também está emancipado, a gente tem a possibilidade de vivenciar algumas situações, né, de perigo, de medo, de fuga, a gente entra em contato com alguns desafetos. Então, há possibilidade, sim, da gente trazer esse pesadelo, né, que foi a forma ao qual você, às vezes, estava se desentendendo ou tentando se reconciliar no plano espiritual com alguém, e aí, de repente, você imagina que você está caindo de um abismo. E foi a sua forma que você conseguiu enxergar aquela determinada situação, que era uma situação de medo, uma situação de perigo, e aí você traz isso como um pesadelo, tá? Então, a maioria das vezes, os nossos pesadelos são a nossa forma de ver aquilo que o espírito pode ter vivenciado, né? Ou a gente literalmente pode ter vivenciado, dependendo do que for, tá? Então, nem sempre a gente consegue trazer exatamente na íntegra. Então, o pesadelo, muito dificilmente, ele é exatamente igual você viu ele acontecer ou você vivenciou, tá? Então, pode sim ter
essa atividade do espírito na emancipação, e pode ser uma desordem também que você trouxe do seu dia, tá assoberbado, tá com a cabeça quente, e aí você já foi dormir com esse pensamento, com essa cabeça assim, e aí pode ter vivenciado alguma situação do tipo. Mas não precisa preocupar e pensar assim, todo sonho é emancipação, e toda emancipação é a mais pura e fidedigna verdade, né? Na verdade, a emancipação e esse sonho que você traz, ele foi vivenciado de uma forma espiritual verídica, mas o que você traz ou o que você consegue ver disso ou vivenciar ou aprender com isso é totalmente diferente do que você traz para a matéria. Então, tem muita diferença. Acho que é isso, Jane. Eu sei que a palestra é sobre emancipação, mas como você comentou sobre o fio de prata, então apareceu foi feita a pergunta, nossa, foi feita a seguinte pergunta. No desencarne, o momento que é feito o desligamento, é o desligamento do fio de prata? Na verdade, a nossa forma, né, de se desligar da matéria seria com que fosse feito esse desligamento do fio de prata. É um momento muito delicado, é um momento muito, como que eu posso dizer, de muita responsabilidade, que não pode ser feito por qualquer um, ele não tem como ser realizado de forma não consentida por Deus, teoricamente, né? Então, é o momento em que a gente faz essa separação, né, do espírito e da matéria. Adriana, tem mais alguma coisinha para falar disso? Não? Beleza. E aí, logo depois dessa pergunta que a Carmen fez, a Patrícia colocou o seguinte: seguindo a pergunta da Carmen, qual seria, né, se você puder responder, qual seria o tempo mínimo, né, para que seja feita a cremação de um corpo físico após o desencarne? Eu não sei responder, não. Não tenho a menor ideia. A Adriana sabe? Não, eu não vou arriscar, não. Porque eu acredito, assim, que a ideia de você esperar um pouquinho pode ser agradável, mas a partir do momento que você desencarnou, não haveria necessidade nenhuma de uma espera, talvez mais pelo psicológico do espírito, mas eu estou com a Paula, não sei responder muito bem essa pergunta, não. É porque a gente basicamente pensa, se ele desencarnou, teoricamente a relação dele com a matéria ainda não está totalmente desvinculada, né? Mas, ao mesmo tempo, se o cremar, teoricamente, o corpo, não teria um prejuízo tão grande ao espírito, já que ele já teria se desprendido. Mas tem uma relação ainda entre eles, então... Assim, não dá para a gente determinar um tempo, são 2 dias, meia hora, 5 dias, então até porque a relação de cada indivíduo com o seu corpo é totalmente diferente, né? Então, alguns já conseguem desencarnar e se desprender numa boa, para outros, não. Quem falou? Posso fazer outra pergunta? Pode. Pediu para falar. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Rubens, então eu estou seguindo uma sequência, mas você eu não pode estou falar. ouvindo, vou falar. Segundo Emmanuel, o tempo mínimo para são 72 horas após o desencarne, a morte do corpo físico. Beleza, obrigada, Rubens. A pergunta é a seguinte: porque muitas vezes, você já comentou, mas meio superficial sobre isso, porque muitas vezes ficamos pairando sobre o corpo e não conseguimos nos deslocar e vivenciar, né, o mundo espiritual? Se puder falar mais um pouquinho. Existe a possibilidade de que, às vezes, a nossa conexão, né, até com o nosso próprio corpo material, necessita com que a gente se desprenda, mas que a gente não saia de perto, né? Que a gente continue como se estivesse vendo o nosso corpo ali e a gente não tivesse disposto a se deslocar diretamente para o plano espiritual. Isso acontece, tá? É uma das possibilidades que a gente tem para alguns casos ou algumas situações, né? Aos quais o indivíduo
ele se encontra num estágio em que ele não consegue fazer esse deslocamento, né? Ou ele não tem, às vezes, uma capacidade energética legal que vai levar ele, ou às vezes o corpo físico dele demanda com que ele fique vendo ou fique vivenciando o corpo material para que ele possa compreender as reais necessidades que ele tem naquele momento, tá? Então, existem esses relatos, né, de que não consegue fazer a total emancipação. A gente fala que eles se desprendem, mas continuam vendo o corpo físico e continuam, ficam... A Adriana tá falando? Não? Eles ficam como se estivessem observando o próprio corpo e não conseguem fazer esse deslocamento diretamente para o plano espiritual. Então, depende de uma condição energética e da necessidade, às vezes, individual de cada um mesmo, até para disponibilização de trabalho, disposição e por aí. Eu acho que é isso. Adriana, mais alguma coisa? Não? A pergunta é a seguinte, eu queria saber se problemas na qualidade do sono ou mesmo uma insônia recorrente que atrapalham a emancipação do espírito. Também queria saber se existe outro meio de emancipação sem ser pelo sono. Aí você até comentou que poderia ser acordado. Mas a pergunta é se a insônia ou problemas no sono atrapalharia esse processo de emancipação. Na verdade, como eu trouxe, a gente nem sempre precisa estar 100% dormindo, né? A nossa emancipação necessária, ela vai acontecer, né? Claro que quanto mais tempo disponível ou de sono a gente conseguir ter e mais tempo de emancipação, a gente tem algumas situações, até falam brincando que eles falam, vão dormir, né? Porque a gente precisa de vocês para o trabalho. Então, teoricamente, se a pessoa tem a insônia e diminui o período ao qual ela está dormindo, isso vai ser, às vezes, né, utilizado ou compensado de uma outra forma. Ela pode emancipar enquanto ela está sentada, cochilando, mais relaxada, às vezes mesmo sem dormir. E algumas vezes é importante pensar por que essa insônia ocorre, se ela não é só um comportamento ou uma alteração física, né? Ela pode muitas vezes estar correlacionada com algo que você não queira, né, enfrentar ou vivenciar, às vezes, no plano espiritual. Então, é importante pensar nessa possibilidade. Será que eu não consigo dormir por uma questão, né, fisiológica ou física? Ou isso tem alguma correlação com algo que eu possa estar vivenciando, né? E que no plano espiritual isso possa me trazer algum desconforto e aí eu acabo evitando dormir para evitar a emancipação, para evitar vivenciar alguma situação. Então, a gente tem as duas possibilidades. E não necessariamente a gente precisa estar sempre dormindo para emancipar. Só qualquer grau que a gente já diminua, né, a nossa consciência ou a nossa atividade, a gente já consegue fazer esse desprendimento. Seguinte, o Daniel ele fez a pergunta no chat, que é o seguinte, o que falar dos espíritos que emancipam sem nenhuma característica do corpo atual? E muitas vezes sem característica humanoide. Seria alguma degradação moral, algum tipo de fixação? Como a gente já trouxe algumas questões, o nosso perispírito tende a ser com a mesma característica a qual a gente, né, esteja vivenciando. Mas a gente tem que lembrar da possibilidade, né, de outras possibilidades. Assim como o bebê teria a capacidade dele ter um perispírito que não é o real que ele tem na matéria, né? Algumas pessoas podem ter a necessidade ou a possibilidade, né, de aparecerem ou terem a visão de que elas estão com um perispírito de uma forma diferente, tá? Então, não sei se seria uma degradação moral ou fixação, mas seriam alterações que a gente pode ter dentro de duas possibilidades. Uma, ou a forma que você está enxergando, né? Ou às vezes aquilo que você traz para a realidade não é aquilo, mas na sua cabeça ou na sua concepção pode ser visto daquela forma, pelo que você está vivendo na matéria ou a sua forma de lidar com isso, né? Ou realmente você assuma uma postura ou alguma formação, na verdade, né? De que não seja compatível com o corpo atual, porque é o que você precisa naquele determinado momento para conseguir, no plano espiritual, se afinizar ou ir até onde você precisa ir. Eu acho que seria basicamente isso. A Adriana, quer falar alguma coisa?
em algumas circunstâncias, a degradação moral, ela pode ser acompanhada dessa alteração drástica do perispírito. E dentro do que se entende como degradação moral, pode ser a deturpação dos seus pensamentos e dos seus valores. Mas o que você falou está perfeito, Paulo. Obrigada. E agora a última pergunta. E aí, na última pergunta, né, a gente quer a resposta. Eu também quero essa resposta aqui. O que fazer para acordar de manhã e não se sentir cansada, mesmo tendo dormido bem, mas sonhado muito? É igual o que eu falei, né? A gente é o nosso poste e o nosso balãozinho. Quanto mais sacode o nosso balãozinho, mais sente o nosso poste, né? Então, provavelmente, quanto mais a gente trabalha ou mais a gente sonha na emancipação, a tendência é que a gente, às vezes, tenha um gasto energético um pouquinho maior, né? E quando a gente, de manhã, acorde, nem pareça que dormiu, de tão cansado ou as sensações do corpo físico. O que dá para ser feito ou você tenta se harmonizar na condição a qual você já está, né? Ou antes de dormir, você peça, né, para que consiga manter a sua energia da mesma forma qual você está dormindo. Então, para que o gasto energético com os trabalhos seja um pouco menor. Mas é algo que é inevitável, né? A gente que trabalha na fraternidade, a gente sabe como a gente fica cansado mesmo, a gente sente no corpo, porque às vezes o trabalho durante a emancipação foi tão intenso, foi tão desgastante, que há necessidade de um consumo energético mesmo no corpo espiritual. Então, a gente queria mesmo um truque para que isso resolvesse, né? Mas não tem uma resposta para a gente resolver esse problema. Acho que é isso. Essa era a última pergunta. Mas se você quiser continuar, finalizar. Tá, beleza. Gente, eu acredito que eu tenha conseguido trazer um pouquinho, né, de basicamente o que é a emancipação. Acho que o mais importante disso tudo é a gente compreender o que realmente acontece, né, quando a gente dorme, por que a gente sonha, por que a gente tem as sensações que a gente tem. Às vezes a gente acorda com algumas lembranças. Não é para que a gente não durma ou durma preocupado com o que vai acontecer, tá? A gente, como espírito, precisa da emancipação, porque os nossos corpos materiais, eles são praticamente as nossas caixinhas, a gente se sente sempre aprisionado, né? Por mais que a gente muitas vezes diga que não queremos nunca desencarnar ou não queremos nos desprender, né, da matéria, mas a gente, tendo uma oportunidade ou uma brechinha, a gente se desprende desse corpinho para poder voltar para o plano espiritual. Porque no plano espiritual a gente consegue ter algumas possibilidades, né, e ter alguns desempenhos aos quais a gente tem mais dificuldade de que eles aconteçam na matéria. Então, o que eu posso deixar de informação a princípio tentem se harmonizar antes de dormir, né? Porque a nossa capacidade do orar e vigiar é imprescindível nesse aspecto. Se a gente dorme estando bem, estando disposto ao trabalho, estando com o coração aberto, né, aumenta a nossa possibilidade da emancipação. Claro que nunca vão ser só flores, a gente vai vivenciar experiências não tão legais, a gente vai passar por sensações não tão boas, mas elas são as que constroem a gente ser o que a gente é hoje, né? Então, acho que é basicamente isso. Deixa eu ver o que a Adriana quer falar. Mais pergunta? Porque eu comi bola e tinha 2 perguntas que eu pulei. Desculpem, gente. Posso fazer rapidinho? Pode, claro. A primeira da Andressa é o seguinte: quando sonhamos com alguma coisa, estamos vivenciando na matéria, ainda assim emancipamos durante a noite? Repete, por favor. Quando nós acordamos e nós percebemos que esse sonho foi relacionado a coisas do dia a dia, isso quer dizer que nós não emancipamos ou a gente pode ter emancipado e mesmo assim trazer uma lembrança que não foi? Pode sim, a gente pode sim ter emancipado, pode ter vivenciado no plano espiritual algo que não tem nada a ver com o que você está lembrando que você sonhou, tá? Porque às vezes é aquela lembrança do seu dia que ficou ali na sua cabecinha, né? E aí você, para trabalhar aquela informação, você precisou, né, durante a noite, lembrar dela ou conversar com você mesmo sobre aquilo.
E a sua emancipação pode não ter nenhuma característica relacionada com esse pensamento que você está trazendo, tá? Então, não necessariamente o que você viveu do dia quer dizer que você não emancipou porque você sonhou com uma outra coisa ou algo que é bem terreno, né? Ou às vezes até você emancipou em relação a isso ou levou isso para o plano espiritual, trabalhou isso e trouxe isso quando você acordou em forma de sonho. Então, assim, não dá para a gente determinar, porque foi determinado assunto, então foi emancipação ou não foi? Foi só um sonho? Foi algo que eu vivenciei no dia? Eu acho que é importante a gente lembrar que o que a gente vive diariamente está sempre com a gente, está sempre na nossa cabecinha e a gente não consegue jogar isso no lixo do dia para a noite, né? Então, algumas vezes a gente vai levar isso para a emancipação e outras vezes a gente vai emancipar, não vai lembrar de nada que a gente fez na emancipação e vai trazer essa informação que foi a última informação que você colocou na sua cabecinha. Era só essa mesmo. Eu pedi desculpa, Andressa, que eu acabei não vendo a sua pergunta. A Adriana quer falar. Pode falar, Adriana. É ainda sobre aquela pergunta que fala sobre o tempo para cremação. Uhum. Eu estava aqui raciocinando, o Rubens ele falou sobre 72 horas, né, que o Emmanuel colocou, mas eu queria fazer uma ponderação para nós raciocinarmos. Se houvesse, não que não existisse antes, porque antes também tem a ideia dos costumes da época, mas se houvesse esse tempo essencial para a adaptação do espírito, para que houvesse uma cremação, para que houvesse um enterro, nós estaríamos levando para determinadas culturas um processo de muito sofrimento ao espírito. Porque se em determinada cultura se enterra em 24 horas, se você crema em 24 horas, imagina como que este espírito ele ficaria em todo o momento, em todo o processo, até se atingir as 72 horas. E pelo pouco que a gente conhece da espiritualidade, a gente sabe que tudo se adapta à necessidade e ao aprendizado do espírito. Então, eu gostaria só de colocar que esse período, ele é um período, assim, um pouco difícil da gente firmar em razão da cultural de um povo, em razão, por exemplo, de você pensar, imagina uma pessoa que ela desencarna porque ela ela estava no meio de um incêndio, sabe? Então, são coisas que a gente sabe que, dependendo do espírito, cada caso é um caso, mas dependendo de toda uma cultura, esses processos, eles são amenizados, eles são adaptados para que o espírito não sofra em razão disso. Tá bom? É só para a gente raciocinar e talvez não ficar sem uma resposta sobre isso. Acabou? Tem mais perguntas não, né? Então, gente, eu queria agradecer a oportunidade, tá? É uma experiência bem difícil, é uma experiência bem nova, tá? Mas eu queria agradecer a paciência de vocês e a participação de todos vocês. Eu queria só finalizar com um pensamento e uma frasezinha, tá? Então, que a gente não deve temer a morte, porque todo dia a gente morre, né? Então, teoricamente, todo dia a gente tem a sensação do desencarne, né? Que, teoricamente, é esse desprendimento que a gente teria e visitar o nosso tão querido plano espiritual, que aqui a gente diz ter medo, né? Então, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Então, podem dormir tranquilos, descansem o corpo, tentem se equilibrar, tentem se harmonizar e aproveitem, né, a oportunidade que a gente tem, que Deus nos deu, né, da emancipação, que é mais uma ferramenta que é utilizada para o nosso crescimento, né? Então, é um ambiente que a gente tem também de aprendizado, de troca, de vivência e de muito amor. Então, assim, aproveitem a oportunidade da emancipação, saibam que ela vai acontecer sempre, né? Porque ela é necessária, mas é um processo que a gente precisa estar atento, né? Para a gente conseguir tirar proveito dele, mas ele sempre vai ser positivo para o nosso crescimento, independente da gente estar prestando atenção no que está acontecendo ou não, tá? Então, é isso, queria agradecer, muito obrigada, boa noite.
pedir a Giane para encerrar para a gente com uma oração, por favor. Mestre Jesus, a cada dia aprendemos um pouco mais a nosso respeito, sobre a nossa jornada e, principalmente, como juntos podemos torná-la um pouco mais harmoniosa e produtiva. Contamos com teu auxílio sempre, Mestre Jesus, e mais uma vez temos a certeza que esteve conosco. Mais uma vez, obrigada, que assim seja.